você vai falar com a gente? Ao vivo. Vamos fazer uma live com o Sair. Paz, meus irmãos. Paz, pessoal. Deus abençoe. Bênção a todos. Deus abençoe a todos, né, Pri? A Pri tá aqui, ela não quer aparecer que tá de pijama. Fala oi aí, amor. Só a sua voz já tá bom. Deus abençoe a noite de vocês. Aproveite essa live. Sejam cheios da vida de Deus, porque eu vou descansar, viu? Ela pregou hoje no culto das mulheres, né? Então ela vai descansar agora, mas ela tá dizendo pra gente aproveitar a noite, aproveitar essa live, porque ela vai dar uma descansada. Amém, amor. Pode descansar à vontade lá. Deus te abençoe. Amém. Beijo. Gente, fiquem aí porque vai ser muito forte. Eu vou receber um amigo aqui muito, muito especial. Pastor Sair Akel da Argentina. Vou receber ele aqui nessa live e nós vamos falar um pouquinho sobre quem é Cristo, ok? Eu estou numa série de mensagens lá na igreja sobre quem é Cristo. Se eu não me engano, eu estou na 9ª mensagem da série. Agora domingo eu vou falar sobre o mistério de Cristo, ok? E tem sido assim muito, mas muito enriquecedor. Enriquecedor. Eita, trava-línguas quase aí. E o Sair já está entrando aí. Já já ele vai estar aí com a gente. Aliás, Sair, se você estiver por aí, manda uma mensagenzinha aí. Levanta a mãozinha aí, faz alguma coisa aí pro sinal aí para eu te ver. Ok? Para que eu possa te inserir aqui. Sair já tá com a gente aqui. E vai ser uma live poderosa, então não saia, tá bom? Sim, o Sair tem rede social, vai entrar aí ao vivo com a gente agora. Só ver se ele já tá por aqui. Sim, já tá por aqui, vamos lá. Vamos chamá-lo para estar conosco. Hola, Sair. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muy feliz. Saludos a todos. Amén. Qué bendición tenerlo acá. La bendición es mía, la bendición es mía. Sair, desculpe te incomodar assim ou colocar um tema para a noite. Sí. Mas eu estou em uma série de mensagens sobre quem é Cristo. E Ajá. se não me equivoco, domingo vamos para a nona mensagem, o nono dia da série. Então, se puder falar um pouquinho a nós sobre quem é Cristo, me encantaria aprender um pouquinho mais. Bueno, muchas gracias. Muchas E gracias. el domingo agora que vem, eu vou falar sobre o mistério de Cristo. Wow. ¿Y El dónde? misterio oculto por los siglos. Ok. Eso lo encontramos en Efesios. Sí, apóstolo Paulo en Efesios. Wow. Bueno, pero contá un poquito. No, sem spoilers, no van, domingo no van. Ah, está bien. Esas son las mañas de un pastor que está aprendiendo. Se der spoiler, eles pegam a hora e domingo não vai. Não. Ay, qué hermoso. Bueno, mas Cristo Cristo. ¿Ves? Oh? ¿Querés hablar en portugués? Yo te voy a tratar de entender. Ok. Então, Cristo é um novo homem. Ajá. E nós, como corpo de Cristo, fomos feitos novo homem, e esse novo homem é diferente do velho homem. Então, quem não é novo homem é velho homem. E domingo eu vou falar um pouquinho sobre isso. Então, tá aí o spoiler.
Yo creo que es muy fuerte. eh, yo creo que el mensaje de Cristo es el mensaje de la iglesia. Eu acredito que a mensagem de Cristo é a mensagem da igreja. Vou traduzindo aqui para quem não entende. Ok. Eh, si lo que nosotros no predicamos, si lo que nosotros predicamos no nos deja en Cristo, entonces toda predicación está fundamentada en la razón del hombre. Se aquilo que nós pregamos não nos deixa em Cristo, então tudo que nós pregamos está fundamentado na razão do homem. Por eso mismo tenemos las escrituras. Las escrituras, Jesús dijo, las escrituras hablan de mí. Por isso mesmo nós temos as escrituras. Jesus disse, as escrituras falam de mim. Sin embargo, el hombre habló de muchas cosas y no de él. Entretanto, o homem falou de muitas coisas e não dele. Por eso Cristo sigue siendo un misterio para muchas personas en la iglesia. Por isso Cristo segue sendo um mistério para muitas pessoas na igreja, é verdade. Termina siendo un misterio porque saben más de los temas que del tema de la Biblia. Cristo segue sendo um mistério porque as pessoas sabem mais sobre os temas do que do tema da Bíblia. Nosotros no tenemos que olvidarnos que las escrituras están para gobernar nuestra vida. Nós não podemos nos esquecer que as escrituras estão aí para governar nossa vida. Las escrituras hablan de muchos temas, pero hay un tema central que es el gobierno de Dios. As escrituras falam de muitos temas, mas há um tema central que é o governo de Deus. Si nosotros queremos tomar las escrituras y hablar sobre el matrimonio y hablar sobre muchos temas, lo podemos hacer. Se nós queremos usar as escrituras para falar sobre casamentos ou sobre muitos outros temas, podemos fazer. Pero siempre el tema principal será cómo Cristo gobernará a su iglesia. Porém, o tema principal sempre será como Cristo governará a sua igreja. Y por eso es importante comprender que para conocer el misterio de Cristo, primero tenemos que aprender de la vida de Jesús. E por isso, primeiro, precisamos compreender que para entendermos o mistério de Cristo, precisaremos compreender sobre a vida de Jesus. La humanidad de Jesús es el reflejo visible del Cristo oculto. Então, a humanidade de Jesus é o reflexo visível do Cristo oculto. Cuando yo tengo entendimiento de quién fue Jesús, voy a poder entrar en una dimensión de cómo tratar a Cristo. Quando eu tiver entendimento de quem foi Jesus, eu vou entrar numa dimensão de como tratar a Cristo. Y esto no deja de ser muy importante. E isso não deixa de ser muito importante. Porque la pregunta que quisiera hacerle a todos los hermanos que están conectados es la siguiente. Porque a pergunta que eu gostaria de fazer para todos os irmãos que estão conectados é a seguinte: ¿Cómo puedo hacer para tratar bien a Jesús hoy? Como eu posso fazer? Essa é a pergunta. Como eu posso fazer para tratar bem a Jesus hoje? Nosotros sabemos que Jesús es la naturaleza humana de Dios. Nós sabemos que Jesus é a natureza humana de Deus. Pero yo quisiera decirle esto a todos los hermanos. Mas eu gostaria de dizer isso a todos os irmãos. Si yo no sé tratar bien a Jesús, nunca llegaré a Cristo. Se eu não sei tratar bem a Jesus, eu nunca chegarei a Cristo. Entonces, ¿cómo puedo tratar bien a alguien que ya no está? Então, como que eu posso tratar bem alguém que já não está? Tratando bien a mis hermanos. Tratando bem aos meus irmãos. Uau! Porque cada hermano que está conmigo Porque cada irmão que está comigo porta a Cristo. porta a Cristo. Cuando yo sé tener una vida en comunión fraternal, Quando eu sei ter uma vida em comunhão fraternal, estoy teniendo una comunión con Jesús para llegar a Cristo. estou tendo uma comunhão com Jesus para chegar a Cristo. Por eso Él enseñó a que teníamos que amar al prójimo. Por isso ele ensinou que nós teríamos que amar o próximo. Pero ¿cómo tenemos que amar al prójimo? Como a nosotros mismos. Porém, como nós temos que amar o próximo? Nós temos que amar o próximo como nós amamos a nós mesmos. Si en nosotros está creciendo Cristo, el amor que tenemos hacia el otro es por el Cristo que tiene dentro. Então, se em nós Cristo está crescendo, o amor que nós temos pelo outro é o amor que temos pelo Cristo que está dentro deles. Y entonces ahí tenemos el problema del individualismo. E aí nós temos o problema do individualismo. Mientras las personas sigan sumergidas en el individualismo, Cristo será oculto.
Enquanto as pessoas estiverem submergidas no individualismo, Cristo será oculto. Porque Cristo solo se le revela a aquellos que tienen una mentalidad corporativa. Porque Cristo só se revela para aqueles que têm uma mentalidade corporativa, inclusiva. Porque Cristo es la cabeza, Porque Cristo é a cabeça, no de un miembro, sino de un cuerpo. não de um membro. Ele não é a cabeça de um membro, ele é a cabeça de um corpo. Uau! Entonces, cuando nosotros hablamos de el misterio de Cristo, Então, quando nós falamos do mistério de Cristo, es porque primero no sabemos relacionarnos con lo natural para después relacionarlos con lo espiritual. desculpe, pode repetir? Es porque no sabemos relacionarnos primero con lo natural para... Ok. Então, é porque nós não sabemos primeiro nos relacionarmos com o natural, para depois nos relacionarmos com o espiritual. Entonces esto le da la razón a por qué es importante la vida de la iglesia. Então, isso dá razão, né, de por que a vida da igreja é importante. Porque en la comunión con los hermanos yo puedo ir descubriendo el misterio de Cristo. Ok? Porque na comunhão natural com os irmãos, eu posso ir descobrindo o mistério de Cristo. Cristo está oculto a los individualistas, pero está abierto a los corporativos. Cristo está oculto aos individualistas, mas está aberto para os que estão vendo as coisas de forma corporativa. Así que nosotros somos conscientes de que no podemos hablar del misterio de Cristo en una sola live, Então, nós estamos conscientes de que não podemos falar do mistério de Cristo numa live só, ou numa live apenas, pero sí podemos sembrar la semilla de este conocimiento. mas nós podemos semear a semente desse conhecimento. Uau! Y eso es lo que queremos hacer, sembrar una semilla de vida en un entendimiento muerto. E é isso que nós queremos fazer, plantar uma sementinha de vida em um entendimento morto. Porque la poca levadura leuda toda la masa. Porque um pouquinho de fermento, ele vai levedar toda a massa. Todo mensaje, toda predicación tiene que estar conducida hacia Cristo. Toda mensagem e toda pregação deve estar conduzindo a Cristo. Cada vez que nosotros somos expuestos a una palabra, tiene que haber crecido Cristo en nosotros y no un ministerio en particular. Todas as vezes que nós somos expostos a uma palavra, tem que Cristo ter crescido em nós e não um ministério em particular. Pero yo quiero insistir que la profundidad del conocimiento de Cristo se dará en la profundidad de la relación en lo natural. Mas eu quero insistir no fato de que a profundidade do conhecimento de Cristo se dará a partir da profundidade do relacionamento no natural. Yo creo que Jesús estuvo 3 años con los discípulos porque necesitaba que ellos sepan relacionarse con Él. Eu acredito que Jesus teve 3 anos com os discípulos porque ele tinha uma necessidade de transmitir a eles como se relacionar com ele. ¿Qué razón hubiera de que Jesús tuviera que dar su vida a los 33? Lo podría haber dado a los 30, la podría haber dado a los 12. Qual é a razão de Jesus ter entregue sua vida aos 33? Ele poderia ter dado a sua vida aos 40, aos 12. Ahora, el tema es el siguiente. Yo creo que esos 3 años... O tema é o seguinte, eu acredito que esses 3 anos, perdão, aos 40 não, ele podia ter dado aos 30 ou aos 12, perdão, desculpe. Mas eu creio que esses 3 anos, los 30, los 33, dos 30 aos 33, fue un tiempo para los discípulos, no para Jesús. foi um tempo para os discípulos e não para Jesus. Uau! Essa é forte. Los discípulos necesitaban aprender primero a relacionarse con Jesús. Claro, os discípulos primeiro precisavam aprender a relacionar-se com Jesus. Óbvio, está escrito, chamou os 12 para estarem com ele e depois os enviou a pregar. Exacto. Si ellos no aprendían a relacionarse con la parte natural, nunca iban a entender la parte espiritual. Se eles não aprendessem a se relacionar com a parte natural, nunca iriam compreender a parte espiritual. Y entonces encontramos que esos 3 años de los discípulos caminando con él formaron la identidad para que puedan tener acceso a mayores profundidades. Então nós acreditamos que esses 3 anos dos discípulos caminhando com ele formaram a identidade deles para que eles pudessem alcançar maior profundidade espiritual. Y necesitamos como pastores empujar a las personas a que puedan saber relacionarse con Jesús para llegar a Cristo.
E nós, como pastores, precisamos empurrar as pessoas para que elas aprendam a se relacionar com Jesus para poder chegarem a Cristo. La Biblia dice de que en el libro de los Hechos que compartían el pan en las casas. A Bíblia diz no livro de Atos que eles repartiam o pão pelas casas. Ahora, esto que hacían en la iglesia que estaba iniciando era muy profético. Desculpe, como? Esto que hacían en el libro de los Hechos era muy profético. Ok, e isso que eles faziam no livro de Atos era muito profético. Porque ¿qué era lo que partían y compartían? Porque o que eles partiam e compartiam? A Cristo. A Cristo. El O pan, pão. el pan era Cristo compartido en los demás. O pão era Cristo compartilhado com os demais. Ahora, ¿quién eran los que lo compartían? Agora, quem era os que o compartiam? Hombres normales, Homens normais, con debilidades, com debilidades, completamente humanos, completamente humanos, pero altamente espirituales. porém altamente espirituais. Uau! Ellos no compartían otra cosa que no sea el pan. Eles não compartilhavam outra coisa a não ser o pão. Las enseñanzas iban acompañadas con el compartir el pan. Os ensinos iam acompanhados do partir do pão. ¿Por qué? Por quê? Porque no toda enseñanza alimenta. Porque nem todo ensino alimenta. Entonces, cuando nosotros aprendemos a relacionarnos primero con Jesús, Então, quando nós aprendemos a nos relacionarmos primeiro com Jesus, es ahí donde podemos absorber de Cristo para alimentar a los demás. é aí que nós podemos absorver de Cristo para então alimentar os demais. Es decir, cuando yo aprendí a tener una relación en lo natural con Dios, Então, quando eu aprendi a ter uma relação no natural com Deus, yo puedo tomar el pan y compartir a Cristo para que la gente lo conozca. eu posso tomar o pão e compartilhar a Cristo para que as pessoas o conheçam. Puedo hablar en el nombre de Jesús, pero no compartir a Cristo con los demás. Posso falar no nome de Jesus e não compartilhar Cristo com os demais. Uau, isso é sério, hein? Ajá. No sé si vamos bien, no te quiero interrumpir. Eu não sei se vocês perceberam, pessoal, ele está dizendo o seguinte, que nós podemos falar coisas em nome de Jesus e mesmo assim não ter compartilhado a Cristo. Exacto. Porque si nosotros no aprendemos a lo que significa tener una vida en comunión, Porque se nós não aprendermos o que significa ter uma vida em comunhão, no podemos compartir a Cristo. não podemos compartilhar a Cristo. Entonces Cristo seguirá siendo un misterio porque nosotros no sabemos cómo relacionarnos con la parte humana. Então Cristo seguirá sendo um mistério porque nós não sabemos nos relacionar com Jesus, ou seja, a parte humana. Así que entonces acá tenemos un punto que me gustaría compartir con todos los hermanos. Então aqui nós temos um ponto que eu gostaria de compartilhar com todos os irmãos. No se puede concebir una vida espiritual desde una mente natural. Não se pode conceber uma vida espiritual a partir de uma mente natural. Essa frase vocês precisam anotar. Não se pode conceber uma vida espiritual a partir de uma mente natural. Ahora, la pregunta es ¿por qué? Agora a pergunta é, por quê? Porque como lo expresa 1 de Corintios capítulo 2, versículo 13, para la razón es una locura. Porque como expressa 1 Coríntios capítulo 2, Versículo 13, versículo 13, para a razão, isso é uma loucura. entonces no se puede concebir una vida espiritual con una mente natural. Então não se pode conceber uma vida espiritual com uma mente natural. Ahora, no estamos haciendo un juego de palabras, Agora, nós não estamos fazendo um jogo de palavras. porque estamos diciendo de que tenemos que aprendernos a relacionar con Jesús para llegar a Cristo. Porque estamos dizendo que precisamos aprender a nos relacionarmos com Jesus para chegar a Cristo. La pregunta que cada uno de los que está conectado debería hacer es, ¿qué significa esto? A pergunta que cada dos que estão conectados deveriam fazer é, o que significa isso? ¿Cómo puedo yo relacionarme con Jesús para luego relacionarme con Cristo? Como que eu posso me relacionar com Jesus para logo me relacionar com Cristo? Bueno, son dos niveles de entendimiento. Bom, são dois níveis de entendimento. La relación con Jesús y con Cristo se fundamenta en el entendimiento.
A relação com Jesus e com Cristo se fundamenta no entendimento. Hablamos de la misma persona con diferente función. Nós estamos falando da mesma pessoa quando falamos de Jesus e de Cristo, mas com diferentes funções. El tema es que el entendimiento me hará vivir en la función de Jesús o en la función de Cristo. E a questão é que o entendimento que eu tenho me permitirá ou me fará viver na condição de Jesus ou na condição de Cristo. Por eso es importante comprender que en nombre de Jesús puede hablar cualquiera. E é por isso que precisamos compreender que no nome de Jesus qualquer pessoa pode falar, Pero en nombre de Cristo no. mas no nome de Cristo não. Por eso es más común escuchar el nombre Jesús que el nombre Cristo. Por isso é mais comum nós escutarmos o nome Jesus do que o nome Cristo. La palabra, el nombre Cristo suena extraño en el vocabulario común de la gente. A palavra em nome de Cristo soa estranho aos ouvidos da maioria das pessoas. La religión habla más de Jesús que de Cristo. A religião fala mais de Jesus do que de Cristo. Porque lo que está muerto no sabe relacionarse con lo que está vivo. Porque aquilo que está morto não sabe se relacionar com o que está vivo. Entonces por eso Cristo termina siendo un misterio. Então, por isso, Cristo sempre termina sendo um mistério. Eduardo, no sé si querrás aportar algo, por favor. Não. Importar o quê? Ele está perguntando se eu quero falar alguma coisa, pessoal. Falar o quê? No, lo que recibas. Não te vou atrapalhar. Entonces no se puede concebir una vida espiritual de una mente natural. Então, não se pode conceber uma vida espiritual a partir de uma mente natural. La mente que no transiciona de Jesús a Cristo termina naturalizándose. Então, uma mente que não transiciona de Jesus para Cristo termina naturalizando-se. No estamos hablando de algo malo, sino que estamos hablando de algo que necesita progresar. Nós não estamos falando de uma coisa ruim, nós estamos falando de algo que precisa progredir. La mente no renovada no terminará de comprender la vida que debemos vivir como hijos de Dios. Uma vida não renovada não vai compreender, uma mente não renovada, ok? Não vai compreender aquilo que nós precisamos viver como filhos de Deus. Es lo que expresa Efesios. É o que expressa Efésios. Si no me equivoco, en el capítulo 1 habla del misterio, el misterio oculto por los siglos. Se eu não me equivoco, no capítulo 1 fala do mistério oculto pelos séculos. Pero en el capítulo 4 habla de la renovación del espíritu de la mente. Mas no capítulo 4 fala da renovação do espírito e da mente. Claro, es que siempre será un misterio si la mente no se renueva. Claro, porque sempre será um mistério se a mente não se renova. Gente, eu já começo a me alegrar no espírito porque é poderoso demais compreender tudo isso. Hermoso. Esta clase de renovación no tiene como fundamento el razonamiento humano. Então, essa classe de renovação não tem como fundamento a razão humana. Que continuamente está buscando rediseñar la vida personal. Que continuamente está buscando redesenhar a vida pessoal. Cuando se habla de la renovación de la mente, quando se fala da renovação da mente, se está refiriendo a la rendición o al quebranto del pensamiento personal al pensamiento de Dios. Estamos falando da rendição ou do quebrar do pensamento pessoal ao pensamento de Deus. Exacto. La mente solo se renueva cuando hay una transición de pensamiento. A mente só se renova quando há uma transição de pensamento. Cuando mi pensamiento personal se quiebra y se rinde delante de Dios, empieza a estar en primer lugar el pensamiento de Dios. Então, quando o meu pensamento natural se rende, se quebranta diante de Deus, então começa a estar em primeiro lugar o pensamento de Deus. Y cuando hablamos o nos referimos a rendir el pensamiento, e quando nós falamos ou nos referimos a render o pensamento, no estamos refiriéndonos a la naturaleza humana que establece los patrones de pensamientos. Não estamos nos referindo à natureza humana que estabelece os padrões de pensamento. Patrones de pensamiento que están por fuera de la vida de Dios. Os padrões de pensamento que estão fora da vida de Deus. Estamos hablando de los pensamientos de Dios gobernando los pensamientos del hombre.
Nós estamos falando dos pensamentos de Deus governando os pensamentos do homem. Alguno pensará que esto que estamos hablando tal vez sea una herejía. Algumas pessoas podem pensar que isso que nós estamos falando seja uma heresia. Pero usted no va a ver nunca a Pablo hablando más de Jesús que de Cristo. Mas você nunca vai ver Paulo falando mais de Jesus do que de Cristo. No va a ver nunca a Pablo hablando más de los milagros de Jesús que de la vida de Cristo. Você nunca vai ver Paulo falando mais dos milagres de Jesus do que da vida de Cristo. Cualquier predicador normal hace mayor énfasis en los milagros de Jesús. Qualquer pregador normal faz maior ênfase aos milagres de Jesus. Sin embargo, eso es un retroceso para la iglesia. Entretanto, isso é um retrocesso para a igreja. Porque el apóstol Pablo nos dejó en una posición mucho más entendida. Porque o apóstolo Paulo nos deixou numa posição de muito maior entendimento. El ministerio de Pablo también estaba marcado por los milagros. O ministério de Paulo também estava marcado pelos milagres. Él oraba y había milagros, Ele orava e havia milagres, pero sumergía a la gente en la vida de Cristo. mas ele mergulhava as pessoas na vida de Cristo. Por eso es muy importante la renovación del entendimiento. Por isso é muito importante a renovação do entendimento. Por eso lo vamos a leer a Pablo escribiéndole a los filipenses en el capítulo 4, versículo 8. Nós vamos ler a Paulo escrevendo aos Filipenses no capítulo 4, verso 8. Por último, hermanos, Por último, irmãos, piensen en todo lo verdadero, pensem em tudo que é verdadeiro, en todo lo que es digno de respeto, em tudo que é digno de respeito, en todo lo recto, em tudo que é reto, en todo lo puro, em tudo que é puro, todo lo agradable, em tudo que é agradável, en todo lo que tiene buena fama. em tudo que tem boa fama. Piensen en toda clase de virtudes, Pensem em toda classe de virtudes todo lo que merece alabanza. e tudo que merece louvor. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero las características de lo que Pablo dice que tenemos que pensar Eu não sei se vocês se deram conta, mas as características daquilo que Paulo disse que nós temos que pensar es Cristo. é Cristo. Cristo es lo recto, Cristo é o reto, es lo verdadero, é o verdadeiro, es digno de respeto, é digno de respeito, es puro, é puro, es agradable, é agradável, tiene buena fama, tem boa fama, toda clase de virtudes, toda classe de virtudes alabanza. e também é digno de louvor. Em outras palavras, Pablo está dizendo, pensem em Cristo. Exacto, Em outras palavras, Paulo está dizendo, pessoal, pensem em Cristo. exacto. Entonces, cuando Pablo habla en Filipenses, Então, quando Paulo fala em Filipenses, por último, piensen en todo esto, por último, pensem em tudo isso, está llevando al espíritu de la mente a enfocarse en Cristo para ser renovada. ele está levando o espírito da mente a focar em Cristo para que a mente possa ser renovada. Entonces, cuando la mente se enfoca en Cristo, Cristo deja de ser un misterio para ser revelado. Então, quando a mente foca em Cristo, Cristo deixa de ser um mistério para ser revelado. Porque, ¿qué es lo que Pablo está tratando de enseñar aquí? Porque o que Paulo está tratando de nos ensinar aqui? Está tratando de entrenar, y yo quiero decir esto con mucho cuidado. Eu quero dizer isso com muito cuidado. Ele está tratando de treinar, Está tratando de entrenar gente natural en una mente eterna. ele está tratando de treinar pessoas naturais em uma mente eterna. Los que marcan la diferencia no son los novedosos, sino los que poseen una mente eterna. Os que marcam a diferença não são os novos, mas aqueles que marcam a diferença eterna. O sea, los que logran tener una mente eterna marcarán la diferencia en esta generación. Ou seja, aqueles que alcançam ter uma mente eterna marcarão a diferença nessa geração. Pero para tener una mente eterna necesitamos que alguien nos revele a Cristo. Porém, para termos uma mente eterna, precisamos que alguém nos revele a Cristo. Porque nosotros no tenemos la mente de Jesús, tenemos la mente de Cristo. Porque nós não temos a mente de Jesus, nós temos a mente de Cristo. É isso que diz a Escritura. Uhum. Entonces la mente, el pensamiento eterno siempre estará por encima de todo pensamiento natural. Então a mente, o pensamento eterno, sempre estará acima de todo pensamento natural. Un pensamiento eterno es aquel que contiene la esencia de Cristo. Um pensamento eterno é aquele que contém a essência de Cristo.
Es decir, todo pensamiento que sale de una mente eterna produce el gobierno de Cristo en la persona. Todo pensamento que sai de uma mente eterna produz o governo de Cristo na pessoa. Entonces tenemos que entender que cuando leemos Filipenses, Então nós temos que entender, quando lemos Filipenses, tenemos al apóstol Pablo entrenando a seres humanos en una mente eterna. nós temos então o apóstolo Paulo treinando os seres humanos em uma mente eterna. La mente rendida a Dios producirá siempre pensamientos eternos. A mente rendida a Deus produzirá sempre pensamentos eternos. Es decir, pensamientos que se generan pensamientos nacidos de la mente de Dios, Ou seja, pensamentos gerados e nascidos da mente de Deus, que nos posicionan por encima de la temporalidad que busca gobernarnos. ou seja, que nos posiciona acima do temporal ou da temporalidade que busca nos governar. La manera que tenemos de gobernar nuestra temporalidad es desde una mentalidad eterna. A maneira que nós temos de governar a nossa temporalidade é a partir de uma mentalidade eterna. La mente eterna nos posiciona para ver desde donde Dios ve. A mente eterna nos posiciona para que a gente possa ver a partir de onde Deus vê, desde onde Deus vê. Y es por eso que no podemos vivir la vida de Dios desde una mentalidad temporal. E é por isso que nós não podemos viver a vida de Deus desde uma mentalidade temporal. Porque vamos a caer en la tentación de querer humanizar la mente de Dios. Porque nós vamos cair na tentação de querer humanizar a mente de Deus. Isso é muito forte, Sair. Isso é muito poderoso. Temos que falar muito sobre isso. A tentativa de humanizar a mente de Deus. Anotem isso, pessoal. Uma tentativa de humanizar a mente de Deus. Esta es una de las tentaciones más eficaces del infierno, Essa é uma das tentações mais eficazes do inferno, de lo cual muchos creyentes caen y no se dan cuenta. na qual muitos crentes caem e nem se dão conta. Están tratando de humanizar una mente eterna como la mente de Dios. Estão tratando de humanizar uma mente eterna como a mente de Deus. Pero Pablo, al decir que tenemos que pensar en estas virtudes, en Cristo, Mas Paulo, ao dizer que nós temos que pensar nessas virtudes em Cristo, está tratando de eternizar una mente humana. está tratando de humanizar uma mente humana. Sair, um minutinho. Todo suyo, todo suyo. Pessoal, não dá para a gente ouvir tudo isso aqui e não compartilhar essa live, pelo menos com uma meia dúzia de pessoas. Espera aí, só um segundo. Qué hermoso. Podemos ouvir tudo isso aqui e não compartilhar isso, pelo menos com uma meia dúzia de pessoas. Então, ó, clique aí agora nesse aviãozinho que tem aqui embaixo, ó. Clique aí e mande essa live para 10 pessoas pelo menos. Gente, compartilhe essa live. Não podemos ouvir tudo isso e não compartilhar isso com ninguém. Não é possível. Quero ver você compartilhando agora. Vou te dar um minutinho para você compartilhar essa live, ok? Enquanto você compartilha essa live, o Saí vai se preparando aí para entregar mais do que Deus tem dado a ele. Porque como que nós vamos ouvir tudo isso e não vamos compartilhar isso, gente? Não é possível. Então, ó, toca agora nesse aviãozinho aí e compartilha pelo menos para umas 10 pessoas. Pelo menos para umas 10 pessoas. Vai lá. Listo, Saí. Hermoso. Es muy importante comprender esta tentación. É muito importante compreender essa tentação. Fue la batalla que tuvo Satanás desde un comienzo. Foi a batalha que teve Satanás desde o começo. Cada vez que Satanás trató de desviar al hombre, Todas as vezes que Satanás tratou de desviar o homem, fue robándole la mente eterna para humanizar la mente de Dios. foi roubando a mente eterna para humanizar a mente de Deus. Eso es lo que hizo con Adán. Foi isso que ele fez com Adão. Adán tenía una mente eterna, sin límites, Adão tinha uma mente eterna, sem limites. pero cuando salió del huerto terminó limitado. Mas quando saiu do jardim, terminou limitado. Uau! Por eso tenemos que volver a Cristo. Por isso nós temos que voltar a Cristo. Porque cuando nosotros volvemos a Cristo, la mente sufre un impacto eterno. Porque quando nós voltamos a Cristo, a mente sofre um impacto eterno. Entonces nuestra mente deja los rudimentos humanos para pasar a los
conocimientos eternos. Então a nossa mente deixa os rudimentos humanos para passar ao conhecimento eterno. De hecho, eso le va a dar mucha más razón a lo que leemos en Isaías 43:13. Com efeito, isso vai dar muito mais razão ao que lemos em Isaías 43:13. Hay una frase en la versión Nueva Traducción Viviente Há uma frase na versão Nova Tradução Vivente que es muy fuerte, que é muito forte. lo traduce muy fuerte. Se traduziu muito forte, de maneira muito forte. Dice, desde la eternidad y hasta la eternidad, yo soy Dios. Diz, de eternidade a eternidade, eu sou Deus. ¿Y por qué es importante esa frase? E por que é importante essa frase? Porque su mente eterna excede los límites de la mente no redimida o humanizada. Porque a sua mente eterna excede os limites de uma mente não remida ou naturalizada, Humanizada. humanizada. Cuando nosotros leemos Isaías 43, Quando nós lemos Isaías 43, nos muestra que jamás lo temporal estará por encima de la voluntad de Dios. nos mostra que jamais o temporal estará por cima da vontade de Deus, estará acima da vontade de Deus. Y esto destruye una de las armas más eficaces del infierno, E isso destrói uma das armas mais eficazes do inferno, la necesidad. a necessidade. Uau! Uau, 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 uau. Estoy tratando de construir cómo el hombre humaniza la mente de Dios. Eu estou tratando de concluir como que o homem humaniza a mente de Deus. Uau! Yo quiero construir cómo Satanás logra quitar la fe de muchos hijos de Dios para ponerle el humanismo en su interior. Eu quero mostrar e quero construir para vocês a maneira que Satanás usa para roubar a fé, para tirar a fé, né? E construir o humanismo dentro das pessoas. Cuando nosotros hablamos de Isaías 43, Quando nós falamos de Isaías 43, solo lo pueden entender los que tienen una mente eterna, só pode entender aqueles que têm uma mente eterna. porque hay una conexión de una eternidad hasta otra eternidad. Porque há uma conexão de uma eternidade até a outra eternidade. Es decir, dice la Biblia, desde la eternidad Diz a Bíblia, desde a eternidade hasta la eternidad. até a eternidade. Quiere decir que hay, hay una línea de tiempo Quer dizer que há uma linha de tempo que está por encima del hombre. que está por cima do homem. Esa línea de tiempo que está por encima del Essa hombre, linha de tempo que está por cima do homem, yo la denomino las generaciones eternas. eu denomino as gerações eternas. Uau! Y esto lo comprenderán las personas con una mentalidad eterna. E isso compreenderão aqueles que têm uma mentalidade eterna. Nosotros estamos, dice la Biblia en el libro de Hebreos, A Bíblia diz no livro de Hebreus que estamos rodeados de una nube, una gran nube de testigos. que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Esa gran nube de testigos, esos testigos son los hombres de la fe en Hebreos 11. Então, essa grande nuvem de testemunhas, ou esses testemunhas, são os homens de fé de Hebreus 11. Ellos están conectados con nosotros por medio de la generación eterna. Eles estão conectados conosco por meio das gerações eternas. ¿Cuál es la generación eterna? Qual é a geração eterna? Una generación eterna es la que inicia en el corazón de Dios y termina en el corazón de Dios. Uma geração eterna é aquela que inicia no coração de Deus e termina no coração de Deus. Nosotros conocemos al Señor en la tierra, Nós conhecemos o Senhor na terra, pero a medida que nuestra mente va siendo renovada, mas à medida que a nossa mente vai sendo renovada, nos vamos levantando de la generación natural a la generación eterna. nós vamos subindo, levantando da geração natural até a geração eterna. Es decir, nuestra mente, la transición de nuestra mente Quer dizer, a transição da nossa mente comienza a ser mudada a comprender cuál es nuestro origen y cuál es nuestro final. começa a ser mudada, a nos levar a compreender qual é a nossa origem e qual é o nosso final. Antes de la renovación de la mente, nuestro origen fue el año que nacimos.
Antes da renovação da nossa mente, a nossa origem foi o ano que nós nascemos. Cuando nosotros renovamos el espíritu de la mente, Quando nós renovamos o espírito da mente, somos levantados para ver que nuestro origen es el corazón de Dios. somos levantados para ver que a nossa origem é o coração de Deus. Y entonces empezamos a ser elevados a la generación de todos los hombres de Dios a través de la historia. Então nós começamos a ser levados às gerações de todos os homens de Deus através da história. Por eso el poder de la necesidad en la generación eterna no tiene nada que ver, no tiene poder. Então por isso que a necessidade não tem poder sobre a geração eterna. Porque somos levantados de una generación temporal a una generación que nunca muere. Porque nós somos levantados de uma geração temporal a uma geração que nunca morre. Cuando nuestra mente comienza a ser una mente eterna, Quando a nossa mente começa a ser uma mente eterna, nuestro lenguaje es eterno. então nossa linguagem é eterna. Nuestra forma de vivir es eterna. Então nossa forma de viver é eterna. No se aflige tanto por lo que pasa en lo natural, sino que está más atento de lo que pasa en lo espiritual. Não nos aflige tanto o que passa no natural, o que acontece no natural, mas sim estamos atentos ao que passa no espiritual. Y entonces esto es lo que dicen las escrituras, poniendo los ojos arriba. Então isso é o que diz as escrituras, colocando os olhos lá em cima. Porque necesitamos ser levantados a esa generación eterna. Porque nós precisamos ser levantados até essa geração eterna. Cuando nosotros leemos en Isaías capítulo 55, versículo 9, Quando nós lemos em Isaías, capítulo 55, verso 9, pues así como los cielos están más altos que la tierra, porque assim como os céus estão mais altos que a terra, así mis caminos están más altos que sus caminos, assim os meus caminhos estão mais altos que os seus caminhos, pensamientos más altos que sus pensamientos, e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. es porque necesitamos renovar el espíritu de la mente para poder subir al nivel eterno. Então, isso significa que nós precisamos renovar o espírito da mente para podermos subir até o nível eterno. ¿Por qué los caminos de Dios y los pensamientos de Dios, según el profeta Isaías, son más altos? Porque os caminhos de Deus, os pensamentos de Deus, segundo o profeta Isaías, são mais altos? Porque hasta ese momento no se conocía a Cristo. Porque até este momento não se conhecia a Cristo. Ahora esta profecía en este tiempo ya no sirve. Agora, essa profecia, para este tempo, já não serve. Porque si los caminos y los pensamientos de Dios son más altos es porque Cristo sigue siendo un misterio. Porque se os caminhos e os pensamentos de Deus são mais altos, é porque Cristo segue sendo um mistério. Ou seja, então já não há mais pensamentos altos, caminhos altos. No, porque el pensamiento alto y el camino alto es Cristo. Porque o pensamento alto e o caminho alto é Cristo. Estamos em Cristo. Todo es por Él y para Él. Ok? Mas para aqueles que Cristo segue sendo um mistério, ainda então Isaías serve. Ajá. Entonces, no, a ver, vamos bien. Vamos bem. Ok. Es una hermosa noche para pensar en esto. É uma hermosa noite para pensar nisso. Espero que a algunos se É les uma vaya. maravilhosa noite, é uma linda noite para pensar nisso. Sí. Sí, porque tiene que producir una pasión correcta. Sim, porque tem que produzir uma paixão correta. La pasión correcta nace en la voluntad del Señor. E a paixão correta nasce na vontade do Senhor. Cuando nuestra mente está humanizada, Quando a nossa mente está humanizada, entonces lo que acabamos de leer en Isaías parece como si Dios estuviera compitiendo con el hombre. se a nossa mente está humanizada, então o que acabamos de ler em Isaías parece como se Deus estivesse competindo com o homem. Sin embargo, Dios no está compitiendo, Dios está demostrando que el hombre Entretanto, Deus não está competindo, Deus está mostrando que o homem tiene una profunda necesidad de aprender que su vida, la vida de então Dios, está mostrando que o homem tem uma necessidade de aprender, uma profunda necessidade de aprender que a sua vida nunca será medida por reglas humanas, nunca será medida por regras humanas, por acciones o por obras humanas, ou por orações ou por obras humanas, sino por la renovación del entendimiento temporal al entendimiento eterno. senão pela renovação do entendimento temporal ao entendimento eterno. Lo temporal, y yo quiero
decir esto con mucho respeto. Eu quero falar isso com muito respeito. Lo temporal tratará de reinventar la naturaleza caída. O natural vai tratar de reinventar a natureza caída. Es decir, la temporalidad del ser humano A temporalidade do ser humano va a tratar de resucitar a Adán. vai dar um jeito, vai tratar de ressuscitar Adão. En cambio, lo eterno no reinventa lo viejo. Em contrapartida, o eterno não reinventa o velho, Sino que le quita el gobierno a la naturaleza vieja para darle lugar a la vida eterna, senão que tira o governo da natureza velha para dar lugar à vida eterna. Por eso tenemos tantos creyentes Por isso nós temos tantos crentes tratando de recuperar a Adán, tratando de recuperar Adão. y Dios ya le puso una sentencia a Adán. E Deus já colocou uma sentença em Adão. Nosotros estamos en la era del espíritu vivificante. Nós estamos na era do espírito vivificante. Y esto le da la razón a por qué hay muchos hermanos con el espíritu muerto. E a isso nos revela a razão de por que há tantos irmãos com o espírito morto. Porque al Cristo ser un misterio, el espíritu vivificante no lo pueden disfrutar. Porque a partir do fato de que Cristo ainda para eles é o mistério, eles não podem desfrutar do espírito vivificante. Vamos bien, Eduardo, no sé si querés agregar algo. Bien, vamos bien, muito lindo, tá tranquilo e muito lindo, hermoso. Estoy disfrutando mucho. Ok. Ahora, si entendemos la renovación del entendimiento Agora, se nós entendermos a renovação do entendimento y la mudanza de una mente natural a una mente eterna, e a mudança de uma mente natural para uma mente eterna, todo lo que vivamos lo vamos a vivir primero en el Hijo de Dios para vivirlo después nosotros. tudo que nós vivemos, vamos viver primeiro no Filho de Deus para depois vivermos nós mesmos. Y aquí quiero entrar en algo más profundo. E aqui eu quero entrar em algo um pouco mais profundo. Yo no estaba preparado para esta live, pero vamos a hacer lo que podemos. Eu não estava preparado para essa live, mas vamos fazer o que podemos. Verdade, eu não combinei nada com ele, chamei ele de repente. Falei, isso aí, vamos entrar numa live aqui agora? Y por eso me gusta. E ele falou que isso agrada a ele. Ahora, Obrigado. todo lo que nosotros vivimos por fuera de la vida del Hijo Agora, tudo que nós vivemos fora da vida do Filho no es vida. não é vida. Por Que ejemplo, forte, hein? y sí, Tudo que vivemos fora da vida do Filho não é vida. es por eso que tenemos tanta, es por eso que Cristo sigue estando encubierto en muchos. Por isso que Cristo segue sendo encoberto em muitos. Porque la vida que viven, no la viven en el Hijo de Dios. Porque a vida que eles vivem, não a vivem no Filho de Deus. Y esto es muy importante. Vivem donde? Isso é muito importante. Viven en los conceptos y en los conocimientos de ellos mismos. Eles vivem no conhecimento e nos conceitos deles mesmos. En la repetición de prácticas aprendidas Na repetição de práticas aprendidas que llevan el nombre de Dios, pero tienen ausencia de la vida de Dios. que levam o nome de Deus, mas tem a ausência da vida de Deus. O nome disso é tradição. Entonces es importante que nosotros replanteemos en qué vida estamos viviendo. Então é importante que nós repensemos em que vida estamos vivendo. Porque ser evangélico no garantiza que estemos viviendo en la vida del Hijo de Dios. Porque ser evangélico não nos garante que estamos vivendo na vida do Filho de Deus. El apóstol Pablo dijo estas palabras: O apóstolo Paulo disse essas palavras. lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en el Hijo de Dios. O que agora vivo na carne, vivo no Filho de Deus. Es decir, él ya había renunciado a una clase de vida natural para vivir todo desde el Hijo. Quer dizer, ele havia renunciado a uma vida natural para viver tudo na vida do Filho de Deus. ¿Por qué no podemos perdonar a los que nos dañan? Por que não podemos perdoar aqueles que nos fazem mal? Porque vivimos con el nombre del Hijo, pero no en el Hijo. Porque nós vivemos com o nome do Filho, mas não no Filho.
Los que representan a Cristo en la tierra son los que viven en la vida de Él, Os que representam a Cristo na terra são aqueles que vivem a vida dele, no los que viven con Él, não os que vivem com ele, sino los que viven la vida de Él. senão os que vivem a vida dele. Todo lo que vivo en la carne, lo vivo en el Hijo de Dios. Tudo o que vivo na carne, vivo no Filho de Deus. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Foi isso que disse o apóstolo Paulo. O sea, lo que para el apóstol Pablo fue la base, para nosotros es un desafío al llegar. O que para o apóstolo Paulo foi um avanço, para nós é um desafio chegar. Esto que estoy compartiendo ahora no solo que se ha convertido en un desafío para la iglesia, sino en algo oculto para muchos. Isso que eu estou falando agora, isso que nós estamos falando agora, não só se converteu em um desafio para a igreja, senão em algo oculto para muitos. Ahora déjenme hacerles esta pregunta. Agora me deixe fazer essa pergunta para vocês. ¿Qué clase de vida puede tener una iglesia si no la vive en el Hijo de Dios? Que classe de vida pode ter uma igreja se ela não vive essa vida no Filho de Deus? La cantidad de gente o la cantidad de finanzas, A quantidade de pessoas ou a quantidade de finanças, sean muchas o pocas, seja muita ou poucas, no definen la vida del Hijo de Dios. não define a vida do Filho de Deus. Ou seja, a quantidade de pessoas numa igreja ou a quantidade de dinheiro que entra nessa igreja não define a vida do Filho de Deus. Exacto. Para ser más exacto en lo que estamos hablando, Para ser mais exato no que estamos falando, Gálatas capítulo 2, versículo 20 dice: Gálatas capítulo 2, verso 20 diz: con Cristo estoy juntamente crucificado. com Cristo estou juntamente crucificado. Voy a hacer una pregunta. Vou fazer uma pergunta. ¿A quién crucificaron? ¿A Jesús o a Cristo? A quem crucificaram? A Jesus ou a Cristo? Y es interesante ver esto, E é interessante ver isso, porque Él no dice yo estoy crucificado con Jesús. porque ele não diz estou crucificado com Jesus. Él dice yo estoy crucificado con Cristo. Ele diz eu estou crucificado com Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Com Cristo estou juntamente crucificado. ¿Qué significa esto? O que significa isso? Que el paso por la cruz no fue un paso, sino un mensaje eterno que permanece hasta el día de hoy. Que a passagem pela cruz não foi uma passagem, senão Es un mensaje eterno uma mensagem eterna que permanece. até o dia de hoje. Es decir, Cristo permanece pegado en la cruz hasta el día de hoy. Cristo permanece grudado na cruz, pegado na cruz até o dia de hoje. Este mensaje ha sido extraño para muchas personas. Muchos no se dieron Essa cuenta. mensagem tem sido estranha para muitas pessoas. Muchos no se han dado cuenta de lo que el apóstol Pablo está diciendo. Muitos não se deram conta do que o apóstolo Paulo está dizendo. Él dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ele diz, com Cristo estou juntamente crucificado. Quiere decir que el Hijo de Dios permanece crucificado eternamente. Ele quer dizer que o Filho de Deus permanece crucificado eternamente. Esto quiere decir que el sacrificio de Él se vale por encima de cualquier sacrificio de los hombres. Isso quer dizer que o sacrifício dele se vale acima de qualquer sacrifício dos homens. Exato. El mensaje de la cruz absorbe el mensaje de los hombres. A mensagem da cruz absolve a mensagem dos homens. ¿Cuál es el mensaje de los hombres? Qual é a mensagem dos homens? El que habla en nombre de Dios con una mente humanizada. Aquele que fala em nome de Deus com uma mente humanizada. ¿Cuál es el mensaje eterno? Qual é a mensagem eterna? Aquel que expone a Cristo crucificado y a la propia persona crucificada con Él. Aquele que expõe a Cristo crucificado e a própria pessoa crucificada com ele. ¿Qué es lo que nos está mostrando Gálatas? O que é que está nos mostrando Gálatas? La vida de un hijo de Dios con una mente eterna debe vivir permanentemente crucificado. A vida de um filho de Deus com uma mente eterna deve ser vivida continuamente crucificada. ¿Vamos bien? Vamos ver. Y después dice, E depois diz, ya no vivo yo, já não vivo eu, mas vive Cristo en mí. mas Cristo vive em mim. Y aquí está la frase que decíamos antes, y lo que ahora vivo en la carne, E aqui está a frase que nós dizíamos antes. E o que agora vivo na carne,
lo vivo en la fe del Hijo de Dios, Vivo na fé do Filho de Deus, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Es muy fuerte esta palabra. É muito forte essa palavra, Esta, verdade. esta palabra revela el misterio llamado Cristo. Essa palavra revela o mistério chamado Cristo. Quiero que veamos el progreso para vivir en la vida del Hijo de Dios. Quero que vejamos o progresso para viver na vida do Filho de Deus. Si nosotros queremos cambiar la forma de vivir para, Se nós queremos mudar a forma de viver para vivir en la vida del Hijo de Dios, para vivermos na vida do Filho de Deus, tenemos que ver el progreso del libro, el progreso eterno en el libro de Gálatas. precisaremos ver o progresso eterno no livro de Gálatas. ¿Qué es lo primero? O que é o primeiro? Aceptar la cruz. Aceitar a cruz. Y a mí me gustaría que ustedes tomaran nota de eso. E eu gostaria que vocês anotassem isso. Parte de la renovación de la mente tendrá que ver Parte da renovação da mente tem a ver con erradicar la imagen de un madero para enfocarnos en el mensaje de la cruz. de erradicar a imagem de um madeiro para focarmos na mensagem da cruz. La cruz no es la madera, la cruz es el mensaje. A cruz não é a madeira, a cruz é a mensagem. Cada vez que hablamos de la cruz y en nuestra mente tenemos la imagen de un madero, Todas as vezes que nós falamos da cruz e temos na nossa mente a imagem de uma madeira, es porque la mente natural todavía está operando en nuestro interior. é porque a mente natural ainda está operando no nosso interior. Es la influencia de la religión. Essa é a influência da religião. Sea creyente o no sea creyente, cada vez que se habla de la cruz, la gente piensa en una madera. Seja crente ou não seja crente, todas as vezes que se fala da cruz, as pessoas pensam numa madeira. Sin embargo, cuando nos referimos a aceptar la cruz, Entretanto, quando nós nos referimos a aceitar a cruz, no hablamos de un madero, não falamos de uma madeira, ni tampoco estamos hablando de las pruebas difíciles que nos tocan vivir, e nem tampouco estamos falando das provas difíceis que a nós nos toca viver, sino que estamos hablando de la vida que se libera del mensaje de la cruz a través de Cristo. nós estamos, na verdade, falando da vida que é liberada a partir da mensagem de Cristo, da cruz de Cristo. O sea, yo tengo que aceptar la cruz. Ou seja, eu tenho que aceitar a cruz. Y esto es totalmente diferente a lo que el creyente entiende. E isso é totalmente diferente daquilo que o crente entende. Yo me crié en la iglesia donde cuando escuchábamos a un hermano que tenía problemas, Eu me criei numa igreja onde nós quando escutávamos um irmão que tinha problema, el otro le decía, el otro lo consolaba diciéndole, hay que llevar la cruz. o outro consolava ele dizendo, há que levar a cruz. Es que Jesús no llevó la cruz porque era un problema. Jesus não levou a cruz porque era um problema. Llevar la cruz es liberar la vida. Levar a cruz é liberar a vida. Cuando la Escritura dice, aquel que quiera ser discípulo de él, tiene que tomar su cruz y llevarla, Quando a Escritura diz que aquele que quer ser discípulo dele deve tomar sua cruz e segui-lo e levá-la, es decir, tiene que tomar mi vida y cargarla sobre sí para llevarla. ele quer dizer, tem que tomar a minha vida e levar sobre si para carregá-la. El mensaje y llevarlo y compartirlo. Quer dizer, carregar a mensagem e compartilhá-la. O sea, para nosotros la cruz es sinónimo de problema, para Jesús la cruz es vencer a la muerte. Para nós, a cruz é sinônimo de problema, para Jesus, a cruz é vencer a morte. Para nosotros la cruz es sinónimo de cargas, de luchas, de desiertos. Para nós, a cruz é sinônimo de peso, de luta, de desertos. Pero para Jesús era la sentencia para el infierno y quitarle el poder a la muerte. Mas para Jesus era destruir a sentença do inferno e quitar o poder da morte. Por eso, si yo no sé relacionarme con Jesús, no puedo vivir la vida de Cristo. Por isso, se eu não sei me relacionar com Jesus, eu não posso viver a vida de Cristo. Porque la Escritura dice que Jesús fue a la cruz con sumo gozo. Porque a Escritura diz que Jesus foi à cruz com Sumo gozo, con mucha alegría. muita alegria, com sumo gozo. Ahora, ¿por qué fue con sumo gozo? Agora, por que ele foi com sumo gozo? Y porque iba a liberar a Cristo en todos. Porque ele ia liberar a Cristo em todos. Uau! O sea, yendo a la cruz uno solo,
Ou seja, indo à cruz só, bajó de la cruz derramado en todos. baixou da cruz derramado em todos. Ou seja, solo vai à cruz, todos podem desfrutar a Cristo. Exactamente. Por eso tenemos que aceptar el mensaje de la cruz. Por isso nós temos que aceitar a mensagem da cruz. No sé si se va entendiendo. Não sei se vocês estão entendendo. Ahora, es muy fuerte el tiempo que utiliza la Biblia para esta frase. Agora, é muito forte o termo que utiliza a Bíblia para esta frase. O termo ou o tempo? Tiempo. O tempo que utiliza a Bíblia para esta frase. O tempo em que a frase foi dita. Claro, con Cristo estoy juntamente crucificado. Claro, com Cristo estou, ser presente. Habla en un presente continuo. Fala num presente contínuo, exato. No dice con Cristo estaré o estuve. Não diz com Cristo estarei ou estive. No dice con Jesús estoy crucificado. Não diz com Jesus estou crucificado. Porque aceptar la cruz es permanecer en una conciencia eterna. Porque aceitar a cruz é permanecer numa consciência eterna. De saber que todos los días tengo que morir para vivir la vida en el Hijo de Dios. De saber que todos os dias eu preciso morrer para viver a vida no Filho de Deus. A la mente natural le va a sonar mal lo que voy a decir ahora. Para a mente natural vai soar mal o que eu vou dizer agora. Pero tu espíritu se va a gozar. Mas o seu espírito vai se alegrar. Mañana te vas a levantar para morir. Amanhã você vai se levantar para morrer. Pero cuando te levantes y mueras, vas a vivir. Mas quando você se levante e morra, vai viver. Nacimos para morir cada día. Nascemos para morrer a cada dia. Y cuando morimos, reflejamos su imagen. E quando morremos, refletimos a sua imagem. Lo segundo que veo acá, no sé si estamos bien de tiempo, Eduardo, si no, tranquilo. Estamos bem. E o segundo que temos aqui, En el libro de Gálatas, no livro de Gálatas, como para empezar a vivir la vida en el Hijo de Dios. como que para começar a viver a vida no Filho de Deus, Es reconocer su vida eterna por, reconhecer a sua vida eterna por encima de mi vida temporal. acima da minha vida temporal. Es decir, tal vez todos entendemos la frase, Quer dizer, talvez todos entendemos a frase, pero tal vez no todos logramos experimentar o vivir la esencia de esta frase. mas talvez nem todos alcançamos experimentar ou viver a essência dessa frase. ¿Cuántos de las 260 personas que están conectadas Quantos das 260 pessoas que estão conectadas pueden decir la frase que dijo Pablo? podem dizer a frase que disse Paulo? Ya no vivo yo. Já não vivo eu. Esa frase determina todo. Essa frase determina tudo. Ya no vivo yo. Já não vivo eu. Quiere decir, se terminaron mis intereses personales. Quer dizer, já terminaram os meus interesses pessoais. Terminaron mis deseos personales. Terminaram os meus desejos pessoais. Fueron puestos en un segundo lugar. Foram postos em segundo plano. Cuando él dice, ya no vivo yo, Quando ele disse, já não vivo eu, está entendiendo que para Dios primero es Cristo y después él. ele está entendendo que para Deus primeiro é Cristo e depois ele. Sin embargo, para el evangelio humanista, Entretanto, para o evangelho humanista, primero es el hombre y después Dios. primeiro é o homem e depois Deus. Pero cuando alguien se levanta y dice, ya no vivo yo, Mas, porém, quando alguém se levanta e diz, já não vivo eu, el diablo no sabe a quién atacar. o diabo não sabe a quem atacar. Porque a mí me vence, pero a Cristo no. Ah... porque o diabo pode me atacar, mas a Cristo não. Entonces, cuando yo estoy diciendo, ya no vivo yo, Então, quando eu estou dizendo, já não vivo eu, estoy demostrando que pasé por la cruz. estou demonstrando que passei pela cruz. Y el diablo sabe que todo aquel que pasa por la cruz ya no lo puede detener más. E o diabo sabe que todo aquele que passa pela cruz, ele já não pode mais deter. A mí me puede faltar dinero, A mim pode faltar dinheiro, me puede faltar salud, pode me faltar saúde, pero si yo paso por la cruz, porém, se eu passo pela cruz, nunca me voy a detener. o diabo nunca vai me deter. Jamás. Nunca, jamais.
O sea, cuando uno declara, ya no vivo yo, Ou seja, quando alguém declara, já não vivo eu, las tinieblas no saben a dónde tienen que atacar. as trevas não sabem aonde tem que atacar. Porque entonces vienen las tinieblas y dicen, te vamos a matar. Porque vem as trevas e diz, vamos te matar. Y uno tiene que responder, ya estoy muerto. E alguém tem que responder, já estou morto. Entonces ya no sabe cómo atacar, Então as trevas já não sabem mais como atacar, porque nuestra vida le pertenece a Él. porque a nossa vida pertence a Ele. Yo quiero que nos detengamos por un instante en esto. Pretendo, não, espero que a gente se detenha um pouco nisso. De este lado de la cruz Deste lado da cruz, vamos a ser derrotados. vamos ser derrotados. Del otro lado de la cruz Do outro lado da cruz, ya somos victoriosos más allá de lo que suceda. já somos vitoriosos muito além do que pode acontecer, do que sucede. ¿Qué significa pasar por la cruz? O que significa passar pela cruz? Significa morir Significa morrer a la voluntad de mis intereses personales para a vontade dos meus interesses pessoais, para liberar de esa manera la voluntad de Dios por encima de todo, dessa maneira a vontade de Deus por cima lo demás. por cima de todo o demais. No hay nada más poderoso Não há nada mais poderoso que un creyente que esté decidido a morir. do que um crente que esteja decidido a morrer. Esos son los peores. Esses são os piores. Cuando hay un creyente que no tiene nada que perder, nada lo Quando detiene. há um crente que não tem nada para perder, Nada lo detiene. nada o detém. Uau! Por eso, algunos han Ou seja, vamos anotar essa frase aí, gente. Nada detém um crente que não tem nada a perder. porque ya lo perdió todo en Cristo. Porque ele já perdeu tudo em Cristo. Esos son los más peligrosos para el infierno. Esses são os mais perigosos para o inferno. Uau! El infierno le tiene miedo a gente que no tiene nada para perder porque ya lo perdió todo en Cristo. O inferno tem medo de gente que não tem mais nada para perder porque já perdeu tudo em Cristo. Porque el que perdió todo en Cristo no tiene tampoco nada por qué ganar. No tiene nada que ganar. Ya lo ganó todo porque lo ganó a Cristo. É claro, porque quem já perdeu tudo em Cristo também não tem nada mais para ganhar, porque já ganhou tudo em Cristo. Entonces, tenemos que aprender a movernos en esta gracia de una mente. Já ganhou tudo quando ganhou a Cristo. Ajá. Por eso es importante aprender a movernos en esta gracia de tener una mente eterna. Então, por isso, nós precisamos aprender a nos movermos nessa graça de termos uma mente eterna. Porque cuando pasamos por la cruz, Porque quando passamos pela cruz, del otro lado de la cruz, do outro lado da cruz, está el gobierno de la gracia. está o governo da graça. Y el gobierno de la gracia nos resuelve 3 palabras. E o governo da graça nós resumimos em 3 palavras. No, nos resuelve. Nos resolve 3 palavras. Pasado, presente y futuro. Ok. Passado, presente e futuro. La gracia resuelve el pasado, el presente y el futuro de la gente. Ok. A graça resolve o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Y entonces el diablo no nos puede atacar por el pasado. Então o diabo não pode mais nos atacar por causa do nosso passado. Que cuando miramos al pasado lo miramos por la gracia. Porque quando nós olhamos para o nosso passado, nós olhamos por meio da graça. ¿Y cómo vemos el pasado desde la gracia? E como vemos o passado a partir da graça? La gracia no borra los errores. A graça não apaga os nossos erros, Le quita el poder de culpa y vergüenza. mas tira o poder da culpa e da vergonha. La gracia absorbe la culpa y la vergüenza de los errores del pasado. A graça absolve a culpa e a vergonha dos erros do passado. El apóstol Pablo siempre recordó su pasado, O apóstolo Paulo sempre recordou do seu passado, pero nunca le atrapó la culpa y la vergüenza. mas nunca foi preso pela culpa e pela vergonha. Porque cuando miraba hacia el pasado lo veía desde la gracia. Porque quando ele olhava para o passado, ele olhava para o passado a partir da graça. Entonces, cuando yo tengo resuelto en la gracia el pasado, tendré resuelto el presente en la gracia. Então, quando eu tenho resolvido a graça do passado, eu tenho resolvido a graça no presente. O sea, yo mi presente lo veo desde la gracia. Ou seja, o meu presente eu vejo a partir da graça.
¿Y cómo puedo vivir mi presente en la gracia? E como eu posso viver o presente na graça? Con la identidad de Cristo en mí. Com a identidade de Cristo em mim. Si para una persona Cristo es un misterio, nunca tendrá una identidad saludable. Se para uma pessoa Cristo é um mistério, essa pessoa nunca terá uma identidade saudável. Entonces esa persona vivirá con una mentalidad de Jesús más que con una mentalidad de Cristo. Então essa pessoa viverá com a mentalidade de Jesus, muito além de uma mentalidade, muito aquém de uma mentalidade de Cristo. Y Muito aquém. en la mentalidad de Jesús, E na mentalidade de Jesus, nosotros caemos en la tentación de Marta. nós caímos na tentação de Marta. Si hubiera estado aquí, Se houvera estado aqui, se você tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. y lo que Marta estaba diciendo era correcto, E o que Marta estava dizendo era correto. porque Jesús en forma humana estaba en un lugar a la vez, Porque Jesus, em forma humana, estava só em um lugar de cada vez. pero Cristo está en todo lugar, Mas Cristo está em todos os lugares. todo momento, A todo momento. toda hora. Toda hora. Por eso es importante resolver el presente en la gracia, Por isso é importante resolver o presente na graça. porque cuando estemos atravesando un problema temporal nos vamos a preguntar, ¿dónde estás? Desculpe, eu novamente. Porque cuando estemos pasando un problema en lo temporal, no vamos a estar preguntando, ¿dónde estás? Ok, porque quando estivermos passando por um problema no temporal, não vamos perguntar onde está. Porque nuestro presente está resuelto en la gracia. Claro, porque o nosso presente está resolvido na graça. Então não vamos fazer como Marta, perguntar onde você está. Exacto. Si hubiera estado aquí. Ah, se você estivesse aqui. Y en la gracia, cuando pasamos por la cruz, en la gracia se resuelve el futuro. Quando nós passamos pela cruz, na graça se resolve também o futuro. La gracia no nos convierte en adivinos del futuro. A graça não nos torna adivinhos do futuro. No nos importa qué va a pasar en el futuro. Não nos importa o que vai acontecer no futuro. Lo importante es saber que vamos a tener la gracia. O importante é saber que vamos ter a graça no futuro. Y pase lo que pase, vamos a vivir descansando en su gracia. E aconteça o que aconteça, vamos seguir descansando na sua graça. Entonces, cuando nosotros empezamos a renovar el entendimiento Então, quando nós começamos a renovar o entendimento y empezamos a tener una mente eterna, e começamos a ter uma mente eterna, empezamos a vivir crucificados con Cristo. começamos a viver crucificados com Cristo. Y vivir crucificado con Cristo libera la gracia. E viver crucificado com Cristo é viver na graça. Y cuando vivimos en la gracia, E quando vivemos na graça, el pasado, el presente y el futuro están resueltos. o passado, o presente e o futuro estão resolvidos. Glória a Deus. Amén. Muito bom. Sois um gênio. No, me encanta conversar con vos. Então, quando estamos vivendo na graça, gente, o passado, o presente e o futuro está resolvido. Están resueltos completamente. Está resolvido completamente. Ahora, esto que hablamos esta noche Agora, isso que nós falamos essa noite es un proceso en el que tenemos que ir profundizando. é um processo no qual nós temos que ir aprofundando. Porque esto irá destapando a Cristo en nosotros. Porque isso irá descobrindo Cristo em nós. La Biblia dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los que no creen. A Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento daqueles que não creem. ¿Qué tipo de entendimiento? Que tipo de entendimento? Cuando a alguien no se le revela a Cristo, está en la ceguera del infierno. Quando em alguém não se revela a Cristo, está aí a cegueira do inferno. No hay otro entendimiento más importante que Cristo. Não há outro entendimento mais importante que Cristo. Entonces, tener los ojos cegados Então, ter os olhos fechados es exactamente lo mismo que el proceso que tuvo que pasar Pablo. Então, ter os olhos cegados é o mesmo processo que teve que passar Paulo. ¿Quién oró por Pablo? Quem orou por Paulo? Ananías. Ananias. Cuando Ananías oró por Pablo, escamas cayeron de sus ojos. Quando Ananias orou por Paulo, escamas caíram dos seus olhos. Ahora, ¿qué tiene de fuerte esto? Agora, o que tem de forte isso? Que no oró cualquiera por Pablo. Não foi qualquer um que orou por Paulo. Es decir, Pablo tiene un encuentro con Jesús.
Quer dizer, Paulo tem um encontro com Jesus. Vamos a poner las cosas en orden. Pablo tiene un encuentro con Jesús. Vamos colocar as coisas em ordem. Paulo tem um encontro com Jesus. Y ese encuentro es muy fuerte. E esse encontro é muito forte. Su mente queda totalmente devastada. Sua mente fica totalmente devastada. A tal punto es tan fuerte que esa luz lo deja ciego. Até o ponto tão forte que essa luz o deixa cego. Ahora, él llega a la casa de Ananías Agora ele chega na casa de Ananias y no le ora a cualquier persona. e não é qualquer pessoa que ora por ele. Ora a un hombre que antes escuchó a Dios. Quem ora por ele é um homem que antes escutou a Deus. Na casa de Judas, na rua direita, Ananias vai orar por ele. E Ananias antes ouviu a Deus. Y obedeció. E obedeceu. Jesús dijo estas palabras: Uau! Jesus disse essas palavras. mis ovejas Minhas ovelhas oyen mi voz y me siguen. ouvem a minha voz e me seguem. O sea, Ananías era una oveja del ejército de Dios. Ou seja, Ananias era uma ovelha do exército de Deus. Las ovejas en el ejército de Dios son más fuertes que los leones del mundo. As ovelhas no exército de Deus são mais fortes do que os leões do mundo. Entonces, él oye a Dios y luego... Gente, vamos anotar essa frase. As ovelhas no exército de Deus são mais fortes do que os leões do mundo. Porque as ovelhas de Deus vivem amedrontadas com o mundo. Você não tem que ter medo. As ovelhas do exército de Deus são mais fortes que os leões do mundo. Porque ¿qué clase de oveja estamos hablando que puede oír y seguirlo? Porque de que classe de ovelha estamos falando? Da que pode ouvir e segui-lo. Una oveja que oye y lo sigue no es tonta. Uma ovelha que o escuta, que o ouve e o segue não é tonta. Aparte él dice mis ovejas. E a parte ele diz, minhas ovelhas. O sea, no soy yo quien me defiendo frente al mundo, es él que me defiende a mí. Ou seja, não sou eu que me defendo frente ao mundo, é ele que me defende junto ao mundo. Yo prefiero ser una oveja del reino de Dios y no un soldado de esta tierra. Eu prefiro ser uma ovelha do reino de Deus e não um soldado dessa terra. Entonces el que ora por Pablo Então, aquele que ora por Paulo era una oveja con mente eterna y oído eterno. é uma ovelha com mente eterna e ouvido eterno. Aleluia. Toda ceguera espiritual cae cuando está frente a un hombre de Dios con mentalidad eterna. Toda cegueira cai quando você está de frente com um homem de Deus com mentalidade eterna. Por eso hay personas que permanecen 20 años en una congregación y están ciegos. Por isso que há pessoas que permanecem 20 anos numa congregação e ainda estão cegos. Predican la misma Biblia, pero no viven la misma vida. Pregam a mesma Bíblia, mas não vivem a mesma vida. Y entonces las personas salen con mucho miedo de esa congregación y van a otra. Então as pessoas saem com muito medo dessa congregação e vão a outra. Y resulta que cuando llegan a la otra, al cabo de un mes ya están viendo. O resultado é que quando chegam na outra, passa só um mês e eles já estão vendo. Porque quien está exponiendo la palabra está cargado de una mente eterna. Porque aquele que está expondo a palavra está carregado de uma mente eterna. Uau! Y todo aquel que te ora con una mente eterna y un oído eterno hará caer todas las escamas de los ojos. E todo aquele que ora por você com uma mente eterna e um ouvido eterno fará cair todas as escamas dos seus olhos. Cada vez que nos encontremos con personas con una mente y un oído eterno, Cada vez que nos encontrarmos com uma pessoa com uma mente e um ouvido eterno, tendrá un lenguaje eterno. essa pessoa terá uma linguagem eterna. El lenguaje eterno no habla de las grandezas de la tierra, sino de los misterios del cielo. A linguagem eterna não fala das grandezas da terra, senão dos mistérios do céu. Os mistérios eternos. La iglesia banalizó el poder del lenguaje A igreja banalizou o poder da linguagem y lo llevó a hablar cosas lindas temporales. e levou a igreja a falar coisas lindas, porém temporais. Lo grande no está en la tierra, lo grande está escondido en el cielo. O grande não está na terra, o grande está escondido no céu. David trató de entender el lenguaje de Dios. Davi tratou de entender a linguagem de Deus. Y él, no de forma poética, sino de forma profética, dijo estas palabras. E ele, não de forma poética, mas de forma profética, disse estas palavras.
Los cielos proclaman tu gloria. Os céus proclamam a tua glória. Ahora, lo que él estaba diciendo Agora, o que ele estava dizendo era un lenguaje eterno. é uma linguagem eterna. ¿Saben lo que significa la palabra proclamar? Sabe o que significa a palavra proclamar? Uno de los significados de la palabra proclamar es gritar sin sonido. Um dos significados da palavra proclamar é gritar sem barulho. Lo que él está diciendo es, los cielos me están gritando que tú existes. O que ele está falando é, os céus estão gritando para mim que você existe. Por eso el Señor llama al cielo y a la tierra como testigo. Por isso que Deus chama o céu e a terra como testemunhas. Porque el cielo y la tierra pueden proclamar a Dios. Porque os céus e a terra podem proclamar a Deus. Entonces, cuando tenemos una mente eterna, Então, quando nós temos uma mente eterna, tenemos un oído eterno, temos um ouvido eterno tendremos un lenguaje eterno. e teremos uma linguagem eterna. El lenguaje eterno libera a la gente de la ceguera. A linguagem eterna liberta as pessoas da cegueira. El lenguaje eterno libera a los paralíticos de su parálisis. A linguagem eterna liberta os paralíticos da sua paralisia. Estoy en condición de decirles que todos los milagros que nosotros vemos de Jesús Eu estou em condição de dizer que todos os milagres que nós vemos de Jesus era mucho más que los milagros. eram muito mais do que milagres. Era el lenguaje eterno produciendo vida en toda la gente. Era a linguagem eterna produzindo vida em todas as pessoas. Uau! Entonces, cuando uno habla Então, quando alguém fala con una mente eterna y un oído eterno, de uma mente eterna e um ouvido eterno, cuando uno habla desde una mente eterna y un oído eterno, quando alguém fala a partir de uma mente eterna e de um ouvido eterno, van a ocurrir milagros, aunque no oremos por milagros. vão acontecer milagres, ainda que nós não estejamos orando por milagres. Va a haber gente arrepintiéndose, aunque no oremos por arrepentimiento. Vai ter gente se arrependendo, ainda que a gente não ore por arrependimento. Va a haber gente queriendo acercarse a Cristo, aunque no hablemos para evangelizar a la gente. Vai ter pessoas querendo se aproximar de Cristo, ainda que nós não falamos nada para evangelizar as pessoas. Es la historia de cuando Él estaba enseñando, pero sobre Él estaba el poder para sanar. É a história de quando ele estava ensinando, mas sobre ele estava o poder para curar. Él enseñaba, pero sobre Él estaba el poder para sanar. Ele ensinava, mas sobre ele estava o poder para curar. Porque cuando está el lenguaje eterno, hay un ambiente de milagros. Porque quando há uma linguagem eterna, há um ambiente de milagres. Cuando hay un lenguaje eterno, hay un ambiente del Espíritu Santo. Quando há uma linguagem eterna, há um ambiente do Espírito Santo. Recebe isso aí, gente. Cuando hay un lenguaje eterno, hay un ámbito espiritual de gracia. Quando há uma linguagem eterna, há um ambiente espiritual de graça. Entonces ya el diablo no puede meterse ahí. Então já o diabo não pode se meter aí. Eso es lo que el diablo vio en Job. Isso é o que o diabo viu em Jó. El diablo vio que Job estaba rodeado por una pared de fuego. O diabo viu que Jó estava rodeado por uma parede de fogo. ¿Por qué? Porque lo eterno lo estaba protegiendo. Porque o eterno estava protegendo a Jó. Cuando nosotros tenemos una mente eterna, un oído eterno, Quando nós temos uma mente eterna e um ouvido eterno, nuestro lenguaje es eterno. nossa linguagem é eterna. Y lo que expresa nuestra boca genera un ambiente espiritual. E o que a nossa boca expressa gera um ambiente espiritual. Personas que nunca fueron llenas del Espíritu Santo comienzan a ser llenos del Espíritu Santo. Pessoas que nunca foram cheias do Espírito Santo começam a ser cheias do Espírito Santo. Personas que nunca hablaron en lenguas comienzan a hablar en lenguas. Pessoas que nunca falaram em línguas começam a falar em línguas. Personas que habían perdido la pasión la vuelven a encender otra vez. Pessoas que haviam perdido a paixão voltam a acendê-la outra vez. Porque cuando hablamos desde un lenguaje eterno, todo lo muerto comienza a recobrar vida. Porque quando nós falamos de uma linguagem eterna, tudo aquilo que está morto começa a recobrar a vida. No hace falta que demos órdenes. Não faz falta que a gente dê ordens. Con solo hablar, todo empieza a revivir. Com só falar, tudo começa a reviver. Por eso Jesús dijo, Lázaro, sal fuera. Por isso Jesus disse, Lázaro, sal fuera. lança-os Lázaro, lá fora. fuera. Por isso que Jesus disse, Lázaro, sai para fora. Porque si había otros muertos ahí, también iban a salir con él. Okay. Se ele diz morto, ressuscita, outros mortos também iriam sair. Por eso él le dijo a Pedro, tira la red hacia el otro lado. Por isso ele disse a Pedro, atire a rede para o outro lado. Porque una mente eterna
Porque uma mente eterna, que habla un lenguaje eterno, que fala uma linguagem eterna, somete a la creación a su voz. submete a criação à sua voz. Uau! Yo necesito hablar el lenguaje eterno Eu preciso falar a linguagem eterna para que la tierra me responda. para que a terra me responda. La tierra le responde a una mente eterna y un lenguaje eterno. A terra responde a uma mente eterna e uma linguagem eterna. La tierra no le responde a un religioso, a un evangélico. A terra não responde a um religioso, a um evangélico. Le responde a una mente eterna y a una voz eterna. Responde a uma mente eterna e a uma voz eterna. Es muy fuerte cuando el Señor ora por un ciego. É muito forte quando o Senhor ora por um cego. Y cuando recobra la vista, el ciego dice estas palabras. E quando ele recobra a vista, o cego diz essas palavras. El Señor le pregunta si podía ver. O Senhor pergunta para ele se ele podia ver. Y él dice, yo veo a los hombres como árboles. Ele disse, vejo os homens como árvores. ¿Me permiten decirles algo? Me permitem dizer algo? Tratemos de ver esa palabra con una mente eterna. Vamos tratar de ver essa palavra com uma mente eterna. La Biblia no dice si ese hombre era ciego de nacimiento o no. A Bíblia não diz se esse homem era cego de nascimento ou não. Sin embargo, si era ciego de nacimiento, Entretanto, se ele era cego de nascimento, ¿cómo sabía cómo eran los árboles? como ele sabia como eram as árvores? Ahora, si él no era ciego y había visto los árboles, Mas se ele não era cego de nascimento e já havia visto uma árvore, cuando él dice, veo a los hombres como árboles, quando ele disse, vejo os homens como árvores, no se está equivocando en la visión, não está equivocado na visão. porque los hombres fueron puestos para dar frutos eternos. Porque os homens foram colocados para dar frutos eternos. Y cuando alguien recobra la vista, E quando alguém recobra a vista, primero tiene que ver el árbol de vida para después ver a los demás. primeiro tem que ver a árvore da vida para depois ver os demais. Yo no tengo que ver a la gente en forma de hombre, tengo que ver a la gente, a Cristo en la gente. Eu não tenho que ver as pessoas em forma de homem, eu tenho que ver Cristo nas pessoas. El Señor no falló con el milagro. O Senhor não falhou no milagre. El Señor le dio una primera revelación. O Senhor deu a ele uma primeira revelação. El árbol de la vida está en todo ser humano. A árvore da vida está em todo ser humano. O Senhor não falhou com o milagre, né? Ele abriu demais. Eso mismo. Eso mismo. Eso. A árvore da vida está em todo ser humano. Cristo está en todo ser humano. Cristo está em todo ser humano. Es un misterio hasta que la mente cambia. É um mistério até que a mente seja transformada. Cuando la mente cambia, Cristo empieza a revelarse. Quando a mente é transformada, Cristo começa a revelar-se. Y es un río imparable. E é um rio que ninguém pode parar, um rio imparável. Uau! Gente, deixa eu falar para vocês aqui. É muito bom desfrutar de Deus, da vida de Deus, é muito bom desfrutar do entendimento de Cristo, é muito bom desfrutar de pessoas como Sair, desfrutar de noites como essa, é muito bom. E eu quero aproveitar esse momento de desfrute para chamar vocês para a gente desfrutar um pouco mais, dias 12, 13 e 14 de agosto. Nós vamos estar fazendo aqui em Balneário Camboriú, no Slavieiro, no Slavieiro Brut, a imersão Inabaláveis, uma imersão direcionada para pastores e líderes, ok? Mas não obrigatoriamente você precisa ser pastor ou líder para estar lá. Se você sente um chamado, se você sente o seu coração aquecer, para mergulhar mais profundamente nas Escrituras, para falar um pouco sobre a vida da igreja, para falar um pouco sobre o crescimento, sobre relevância, credibilidade, sobre visibilidade, sobre fé, para falar um pouco sobre Cristo, ok? Você está convidado para participar conosco. É só você ir no link que está na minha bio, clica lá e vai ter um descritivo para você de como vai funcionar. Nós vamos passar 3 dias juntos. Vamos tomar café da manhã juntos, vamos comer juntos, almoçar juntos, jantar juntos, e vai ser uma tremenda comunhão. O Sair disse para mim, outro tempo atrás, algo muito poderoso, que comunhão não é sentar para comer com os irmãos. Porque tem muita gente que pensa que comunhão é sentar para comer, né, Sair? Tem muita gente que pensa que comunhão é sentar para comer. Entendo. E comunhão vai muito além disso. Então nós vamos viver essa comunhão a partir de uma mente eterna, realmente. A partir de algo eterno que Deus está derramando sobre nós.
Aqui na Reino, nós estamos desfrutando de um tempo muito poderoso, que começou algum tempo antes da Reino nascer, né? Bem antes da Reino nascer, quando com o apóstolo Gustavo Lara desfrutávamos aqui, quando Sair veio com a sua família, desfrutei aqui da vida de Deus, e eu comecei a desfrutar muito antes da Reino nascer. E agora, nós estamos derramando tudo isso sobre a Reino, e a Reino está recebendo de tudo isso que o Senhor derramou sobre nós, estamos derramando sobre a Reino, e o Senhor está derramando sobre a Reino, assim, de forma muito poderosa. E nós queremos compartilhar isso com outros pastores, com outros líderes, ok? Então está aí o chamado para 12, 13, 14 de agosto, você vir para Balneário Camboriú, se hospedar ali no Slaviero Brut, e estar conosco nesses dias, né? Almoçando, tomando café, comendo juntos ali, jantando juntos, e estudando juntos a palavra, orando juntos. Vamos desfrutar um tempo de oração entre nós, orarmos sobre para onde Deus tem conduzido a igreja no Brasil, ou para onde Deus deseja conduzir essa igreja no Brasil, mas orar para que possamos estar sujeitos a essa vontade de Deus, né, ao coração de Deus, para aquilo que Deus está fazendo. Então você é nosso convidado, só clicar no link que está na bio aí, ok? Tem o pastor Guilherme também, Lopes, que está na frente desse trabalho aí, dessa imersão. Eu vou deixar o telefone dele descrito aí na bio, vou salvar a live, vou deixar também aqui o telefone dele na bio, não, no descritivo aqui do vídeo, tá, da live, e você pode entrar em contato com ele, conversar com ele também, tirar dúvidas. Mas você pode clicar no link aí na minha bio e entrar e fazer a sua inscrição, tá bom? Então é isso, gente. Sair, sem palavras para te agradecer. Eu estou agradecido, eu estou agradecido. Olha, alguém nos diz aí, orem por Filipinas. Uau. Gessé Andrietti. Você está na Filipinas, irmão? Vamos orar por Filipinas. Está lejos, né? Wow. Está lejos. Muito lejos. Muito lejos. Tem alguma pessoa, tem mais pessoas aí de outro país que estão nos ouvindo de outro país? Helder, manda um abraço para o pessoal do Prata. Um beijo aí, um abraço para todas as pessoas do Prata, de Minas Gerais, lá no Triângulo Mineiro. Cidade do Prata, cidade que eu amo tanto, amo muito essa cidade. Aliás, amo mais as pessoas, que os amigos que tenho aí, do que a própria cidade em si. Amo muito a cidade, mas amo mais os meus amigos aí, as pessoas que conheci aí, que foram bênção na minha vida e que acrescentaram na minha vida. Eu abençoo o Prata e abençoo todas as pessoas que habitam nessa cidade em Cristo Jesus. Olha isso aí, tem gente de Portugal, tem gente da Filipinas, sim, ele está na Filipinas, olha aí. Tem gente também em Portugal. Tem mais alguém de outro país aí? Tem gente de Betim, Belo Horizonte, Camaçari, na Bahia, olha aí, ó, vários estados do Brasil. Ó, estou nos Emirados Árabes, aí tem um irmão lá, Boston, tá aí, ó, Boston, nos Estados Unidos. Santo André, São Paulo, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Volta Redonda, Rio de Janeiro. Tem gente aí do Brasil todo, ó. Que hermoso. Rio de Janeiro, tá vendo? Jacarepaguá, Matupá, Mato Grosso, Guarulhos, São Paulo, Minas Gerais, Governador Valadares, Minas Gerais também. Sul de Minas, Alagoas, São Paulo. Tem gente de todo o Brasil, Sair. Que hermoso. Brasília, DF, Bragança Paulista, um abraço aí para todo mundo de Bragança, também para o pastor José Gonçalves, meu amigo. Olha aí, dia 12 estarei aí. Isso aí. Marília, São Paulo. Regente Feijó, São Paulo. Bahia, Sorocaba. Ingá. Mais gente de Portugal. Ó. Portugal agora 5h53 da manhã. Cuiabá, Mato Grosso, Florianópolis. Bruno, pastor Bruno. Beijão no teu coração aí, ó. Vamos ver se a gente consegue. Pastor Bruno, deixa eu ver aqui se a gente consegue chamar aqui, ó. Vamos ver se ele entra aí. Pastor Bruno, aqui de Floripa. Sair, pensa num amigo lindo aí, esse cara, viu? Pensa num querido. Pastor Bruno. Muito querido, muito de Deus. Chamei ele ao vivo e vamos ver se ele atende. Se ele atender, a gente fala com ele. Muito querido mesmo, homem de Deus. Cláudio Costa, São Paulo. Meu amigo. Fala, pastor Bruno. Tô ligando o carregador aqui, tava indo deitar, acompanhando a live poderosa aí, peguei o finalzinho. Sair. Sim. Pensa em um tico precioso. Uau. El pastor Bruno é um tico muito precioso. Hermoso.
acá em Balneário comigo, com sua esposa, com seu filho. Incrível, incrível. Um chico muito hermoso em Cristo. Legal. Un gusto. Um prazer estar conhecendo esse homem de Deus aí, duas referências aí que têm impactado minha vida, principalmente o pastor Eduardo, por sua humildade. E é um prazer estar aprendendo nesse tempo com vocês. El placer es mío. Ô Bruno, quando sair e vier ao Brasil, você tem que vir aqui para a gente comer um churrasco que ele vai assar. Rapaz, É isso aí, tem que fazer el asado acá quando venir. Ningún problema. Ningún... Brunão, só chamei para te apresentar para sair, viu? Um beijo aí no teu coração. Amo tua vida. Sair. Graças, 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 graças. Sem palavras para agradecer. Brunão, se não assistiu essa live desde o começo, depois você assiste. Vou deixar gravado aqui porque foi muito poderosa, cara. Muito poderosa. Peguei o final aí. Quem sabe, essa semana eu te ligo, quem sabe a gente se vê lá no encontro lá de pastores lá. Tentar me esforçar para estar lá. Estou com uma expectativa, tentando organizar a agenda. Vamos estar lá na aniversário na Balabs, que vai ser algo incrível. 12, 13, 14 agora de agosto. Vai ser algo muito tremendo. Beijo para vocês. Beijão, Sair. Te amo. Eu também. Abraço. Amo tua vida. Que Cristo seja sempre Valeu, meu pastor. Para a glória de Deus. Sair. Que Cristo possa ser refletido em tu casa, em tu vida, en tu familia, en tu ministerio siempre. Gracias, igual amigo. Beso a toda la familia. Gracias, te amo. Besos a las chicas. Chao, chao. Chao, chao.